Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Bem-vindo aqui mais uma vez ao Conquiste Seus Sonhos. Professor Heitor Grilo e dessa vez para a gente fazer alguns exercícios. E hoje, pessoal, estou trazendo aqui os nossos simulados de ciências da natureza. Bom, já visto, né? Você que está estudando aí e está querendo adquirir esse material, eu vou colocar o link na descrição, tá? O preço é bem acessível, você que quer adquirir, você pode adquirir apenas o de ciências da natureza ou então de todos eles, tá? Os packs são 3 de ciências da natureza ou 12 de todas as matérias. Realmente é bastante simulado. Você vê que a gente faz aí com bastante quantidade e com preço bem acessível, você já nos conhece. Bom, então como é que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou resolver aqui alguns dentro do tempo que a gente tiver e para você ver também como é que funciona esse material e também disponibilizar aqui para aqueles, né, que estão estudando. Além dos mais de 1000 exercícios que temos nas nossas playlists, né, de provas anteriores e de exercícios, resolvi trazer mais alguns. Então vamos lá, pessoal, esse aqui é um dos simulados, simulado 1, tá? Que nós temos. Você vê que tem todas as questões no mesmo molde que tem na sua prova, tá? Mesma forma que tem na sua prova, em 2 colunas, tá bom? São 30 questões, todas que tem uma base que já caiu na prova, em alguma prova anterior, a gente coloca sempre na introdução para você depois estudá-las, ok? Caso você queira. E, detalhe, as respostas nunca estão diretamente, né, embaixo das questões, como geralmente quando o pessoal faz simulado faz isso. Não, né? Senão fica já te induzindo a resposta. Então a gente colocou numa página à parte, tá? O gabarito para você depois ir confirmar, tá bom? Então, por exemplo, você olha aqui a questão e acha que a resposta é determinada letra, você vem aqui. Porém, pessoal, a gente tem um diferencial. Sabe o que é? Olha só isso. A gente colocou a resposta completa de cada uma dessas questões, tá? Então tem que a explicação da resposta de cada uma delas. Então você que está estudando, de repente tem alguma dificuldade, alguma questão, ou quer se aprofundar, pessoal, olha que bacana, você consegue sim ver aqui, tá? Cada uma delas. Depois, eu coloco o link, né, caso você queira adquirir os PDFs da matéria ou os PDFs dos 4 eixos. Não tem problema nenhum, eu sempre coloco aqui, tá? O link aqui ou na imagem. Então, vamos lá, bora resolver algumas delas? O que vocês acham? Topam? Então, vamos começar aqui das nossas. Bom, vamos começar com essa questão número 5, por exemplo. Porque ela aqui está baseada numa prova que já aconteceu do Enseja. Então, vamos lá. Qual das alternativas abaixo, número 5, tá? Qual das alternativas abaixo apresenta um exemplo de fonte de energia renovável? Então, vamos primeiro entender isso, né? Heitor, o que é uma fonte de energia renovável? É quando a gente tem aquela energia que a gente sempre retira, né, do nosso meio ambiente, só que ela acaba por não se esgotar. Se ela não se renova, quer dizer que uma vez que se tira do ambiente, não tem como repor. Então é baseando nessa lógica que você vai responder essa questão. Então, por exemplo, petróleo. Petróleo, uma vez que a gente tira da natureza, né, ele não vai se repor. Ele uma vez tirou, acabou. O carvão é a mesma coisa, pessoal. O carvão, ele é um mineral e uma vez que a gente retira do subsolo, ele não vai mais ter. E aí, pessoal, e sempre é aquilo, né? Se você olhar as questões do Enseja, você que está estudando e fizer devagar, você consegue chegar na resposta. O gás natural, a gente até viu em aula, né? Que também não é considerado uma energia renovável. Então, só sobrou uma, né? A energia solar, tá? Então, vamos ver se a gente acertou? Então, vamos descer até o número 5 para ver se você acertou esta questão. Então, número 5, letra D, energia solar. Muito bem. Então, agora vamos ver a resposta, né? Que o nosso exercício deu. Olha, a resposta correta é a alternativa D, energia solar. Energia solar é uma fonte de energia renovável que é gerada através da captação de luz solar por meio de painéis solares que convertem a luz em eletricidade. Ao contrário dos combustíveis fósseis como petróleo,
carvão mineral e gás natural, que são fontes de energia não renováveis e se esgotam ao longo do tempo. A energia solar é uma fonte limpa e inesgotável de energia. Além disso, a geração de energia solar não emite poluentes e gases de efeito estufa, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Viu que bacana, pessoal? Então, baseado nisso, a gente consegue sim fazer aqui as nossas respostas. Vamos, a gente estava na 5, né? Eu não quero fazer na ordem para a gente poder fazer questões diferentes. E você vê, né? As questões é tudo baseado nas provas anteriores, né? Então, você vê que as aulas encaixam. E na mesma proporção, tá? Então a gente sabe quantas questões mais ou menos de cada assunto que cai. Então os simulados já são baseados nisso, tá? Todos eles. Questão número 8. Vamos fazer essa aqui que é bonitinha também. Baseada na prova da INSEE de 2017. O ácido clorídrico, o HCl, é uma substância presente no suco gástrico, que ajuda na digestão dos alimentos. Qual é o pH do suco gástrico? Vixe, Heitor, não lembro. Calma, vamos pensar um pouquinho. A gente conversou em aula, né? Que o pH de uma substância, ela vai de 1 até o 14. Lembra disso? Sendo que o 7 é uma substância neutra. E aí, entre 1 e 6, nós temos uma substância ácida. Enquanto uma substância de 8 a 14 é uma substância básica. Lembra disso? É aquela tabelinha que você quer decorar. Falei na aula, decora que isso cai. Beleza. E ele já dá uma dica na primeira linha. O que ele fala? O ácido clorídrico. Pessoal, o próprio nome dele já diz. O que ele é? É um ácido. Então a gente está falando de uma substância entre 1 e 6. Cuidado, hein? O 7 já é neutro. Tá? O 7, pH 7, ele já é neutro. O meio dele, que vai de 1 a 14, né? O 7 é neutro, tá bom? Então é de 1 a 6. Qual é a única alternativa que está entre 1 e 6? Letra A, tá bom? Então, a questão número 8, a resposta correta é a letra A, pH 1, tá bom? Inclusive, a gente viu em aula sobre a substância que fica no estômago, né? Justamente porque essa é uma questão recorrente, que a prova da Enseja, ela sempre pergunta, olha, número 8, o gabarito de realmente letra A. Então, tá certinho, sem problema nenhum. Vamos ler, né, a resolução. Tá? Inclusive, que a sua prova ela redunda para 1, tá? Mas se você quiser saber, é exatamente 1.3, 1.4, tá? O mais próximo disso. Mas a sua prova sempre colocou como 1, então a gente coloca isso. Ó, olha que legal. O pH do suco gástrico é de aproximadamente 1, o que o torna altamente ácido. Esse baixo pH é necessário para que as enzimas digestivas presentes no suco gástrico possam quebrar as proteínas dos alimentos em pedaços menores, permitindo que sejam absorvidos pelo corpo. Além disso, o ácido clorídrico ajuda a matar bactérias e outros micro-organismos que possam estar presentes nos alimentos. Olha só que interessante. Então é essencial, né, que o pH seja isso, para justamente, né, ele conseguir ali o ácido clorídrico, né, matar os micro-organismos que são realmente perigosos a nós e ao mesmo tempo, né, conseguir, né, quebrar as proteínas para os alimentos em pedaços menores para a gente conseguir ter os nutrientes necessários. Então, bem bacana, né? Bom, agora então, pessoal, vamos para nosso segundo simulado. Lembra? Vem 3 nessa prova. Então, tem mais 30? Tem mais 30, nenhuma se repete, tá bom? Então, a gente tem aqui muitas opções, todas baseadas nas provas anteriores, sem problema nenhum. Olha, vamos começar pela questão número 9, pode ser? Vamos fazer, eu não quero fazer na ordem justamente, né? Porque algumas pessoas adquirem o material e outras realmente não têm condições. Então a gente tem que, né, ter aí o equilíbrio disso, tá bom? Por isso que são questões aleatórias. Número 9. Qual é o processo pelo qual as plantas convertem a energia solar em energia química? Pessoal, ó, presta atenção. A energia, ela nunca se cria, ela se transforma. Então, o que ela fala? Olha só, ela está dizendo. Primeiro, quem é que faz isso? São as plantas. Primeira dica. Segundo, o que ele está falando aqui? Pegar a energia solar, pegar a energia do sol e transformar em química. O que é isso, pessoal? É simplesmente quando a planta produz o seu próprio alimento. É uma das últimas aulas que nós temos de ciência da natureza aqui no canal, né? E eu falo para isso. Por isso, tá vendo?
que eu só fiz uma aula só sobre isso? Pessoal, então é muito curta. Mas, pessoal, cai toda a prova. Então é bom você se destacar sempre, tá? Quando nós, né, pegamos apenas o nosso oxigênio, transformamos em gás carbônico, né, nós humanos, as plantas fazem o processo contrário. Elas pegam gás carbônico junto com a energia solar e transformam seu próprio alimento, né, transformando em reação química e liberando o oxigênio. E o nome disso, o que é? Nada mais é do que a fotossíntese. Portanto, a questão número 9, a alternativa correta é a letra A. Vamos ver se a gente acertou, né? Número 9, letra A, fotossíntese. Nosso gabarito deu certinho, pessoal. Vamos ver agora a explicação dela, beleza? O processo pelo qual as plantas convertem a energia solar em energia química é a fotossíntese, alternativa A. Durante esse processo, as plantas utilizam energia de luz solar para converter dióxido de carbono e água em glicose e oxigênio. A fotossíntese é fundamental para a produção de alimentos e o oxigênio da Terra e é um dos processos mais importantes da biosfera. Viu que bacana? Então, acertamos. Vamos fazer mais uma, pessoal? Dessa vez, vamos aqui ver uma questão bem bonitinha, baseada na sua prova. Aqui, ó, uma questão que veio parecida. Nenhuma aqui é cópia das provas, tá? É tudo reescrito, readaptado, é tudo novo, tudo inédito. Você não vai achar essas questões em nenhum lugar, tá bom? Questão número 21. Enseja, ela saiu um tema bem parecido em 2019. Ó, a produção de alimentos em larga escala requer a utilização de técnicas e tecnologia para garantir a maior produtividade possível. Uma das tecnologias é a seleção de espécies vegetais que apresentam características favoráveis. Ele quer saber uma dessas características. Então, olha só, o que ele está falando? Você tem que interpretar. Sua prova é baseada em interpretação. Então, vamos lá. Ele está falando de produzir alimentos em grande quantidade. Larga escala, o que é? Em grande quantidade. Então, ele tem que usar uma técnica que vai te ajudar a isso, ter a maior produção possível. Então, pensa. Vamos pensar um pouquinho. Se forem plantas de origem estrangeira, significa que eu vou plantar mais? Muito pelo contrário. Muitas vezes, inclusive, algumas não se adaptam a determinados países porque ela tem resistência de clima, né, ou de doenças, de pragas, enfim. Nem sempre é tão simples assim, tá? Letra B. Terem porte baixo. Se a planta for menor, quer dizer que ela vai produzir mais? Não existe uma correlação. Algumas podem até ser verdade, outras não, mas não há uma correlação direta, tá bom? Letra C. Serem sensíveis à doença. Pessoal, presta atenção. Se ela for sensível à doença, quer dizer que mais quantidade dessas plantas vão morrer. Ou seja, ela vai produzir menos ainda. Então é o oposto dessa questão. Então essa aqui é erradíssima. Só sobrou uma. Vamos ver se é. Produzir em grandes quantidades de semente. Perfeito. Se elas produzem muitas sementes, quer dizer que elas podem gerar muito mais quantidade de determinada alimento, de determinado produto alimentício, tá bom? De espécie vegetal. Então, vamos ver se a 21 deu exatamente a letra D. Gabarito 21, letra D. Produzem grande quantidade de sementes. Bacana, legal, deu super certo, tá bom? Vamos fazer mais uma, ó. Desmatamento. Desmatamento é outro tema que não cai, ele despenca na sua prova da ensejo. Então vamos lá fazer, vai. O desmatamento é um problema ambiental que afeta diversos ecossistemas em todo o mundo. Isso é verdade, né? Ninguém duvida que sua prova está afirmando aqui logo no começo. Beleza. Quais são os principais impactos do desmatamento sobre o meio ambiente? Bom, a gente viu em várias aulas, né? Que você tinha uma lista enorme de coisas ali que realmente podia acontecer. Então ele quer saber, né? Olha, se eu retiro algo do meio ambiente, se eu estou desmatando e tudo mais, se eu estou poluindo, o que pode acontecer? Letra A. Aumento da biodiversidade e melhoria da qualidade do solo. Pessoal, se você retirar, se você está retirando, por exemplo, se você está desmatando, retirando as árvores, retirando a natureza daquele local, ele não vai ter mais biodiversidade, não vai ter mais animais, mais espécies. É o contrário, né? Você está evitando que novas espécies surjam, que as que estão lá continuem. Então, acontece o processo oposto. Então, a letra A, esquece, foge dela. Letra B, redução da erosão do solo e aumento
de recarga de aquíferos. Não. Quando você desmata, você aumenta a erosão, você destrói mais o solo. O que é a erosão? Né? Quando você está retirando parte ali do solo. Não, é o contrário, é o processo oposto a isso. Letra C. Aumento da taxa de sequestro de carbono e diminuição da poluição atmosférica. Olha, lembra que a gente até falou, né? Que as plantas elas consomem o CO2 e liberam oxigênio. Então, você retirar as árvores, né, você está fazendo com que o gás carbônico que elas iam retirar já não sejam mais retiradas. Então você não diminui a poluição atmosférica, muito pelo contrário, você aumenta. Então a questão C, a alternativa C também não pode. Então só sobrou uma, é verdade, a letra D. Perda de biodiversidade, ou seja, animais e espécies, né, elas serão prejudicadas. A erosão do solo, é verdade, lembra que eu falei? Desmatou, o solo vai ser remexido, vai ser retirado, vai ser afetado e não dá. Aumento de assoreamentos, é verdade, de rios, emissões de gases de efeito estufa. Ó, letra D, bonitinha nessa questão 29, né? Vamos ver, primeiro gabarito 29, letra D. Perda de biodiversidade, erosão do solo, aumento do assoreamento de rios e emissão de gás de efeito estufa. Beleza, então vamos ver, ó, lá embaixo a explicação disso. Ela é grandinha, mas tem que ser, pessoal. É assim que a gente aprende, tá? O desmatamento é uma prática que consiste na retirada da vegetação de determinada área. Esse processo pode ser diversos impactos negativos sobre o meio ambiente, como a perda de biodiversidade, erosão no solo, aumento do assoreamento de rios e emissão de gases de efeito estufa. A perda de biodiversidade ocorre porque muitas espécies dependem do ambiente florestal para sobreviver, e com a destruição da vegetação, essas espécies perdem seu habitat natural. Além disso, o desmatamento pode levar à erosão do solo, já que as raízes das árvores ajudam a fixar o solo e evitar a erosão. Com a retirada das árvores, o solo fica exposto às chuvas e aos ventos, o que pode levar também à erosão. O aumento do assoreamento dos rios ocorre porque a vegetação ajuda a reter o solo e os sedimentos, impedindo que eles sejam levados para os rios. Com a retirada da vegetação, esses sedimentos acabam sendo levados para os rios, o que pode causar assoreamento, prejudicando a fauna e a flora aquáticas. Além disso, a retirada das árvores contribui para a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, já que as árvores são importantes sumidouros de carbono. Quando elas são retiradas, esse carbono que estava armazenado é liberado na atmosfera. Portanto, o desmatamento é um problema ambiental que pode ter diversos impactos negativos sobre o meio ambiente e a vida das pessoas que dependem desses ecossistemas. Tá aí a explicação muito bonitinha para nós, né? E a gente conseguiu aí desenvolver. Ó, ainda dá tempo de a gente fazer mais um ou dois aqui do nosso simulado, dessa vez o número 3, para você também conhecer. A mesma coisa, tá? Vamos aqui fazer rapidamente, ó. Questão número 4. Qual é a principal causa do aquecimento global? Cuidado, hein? Cuidado para não cair nenhuma pegadinha. Vamos ler as alternativas? Letra A, a queima de combustíveis fósseis. B, a atividade vulcânica. C, a mudança na órbita da Terra. D, as alterações na atividade solar. Bom, para você compreender isso, você tem que ter visto um pouquinho nas nossas aulas, não só de ciências da natureza, mas também de ciências humanas. Eu falei para vocês, né, que a queima dos combustíveis fósseis, desde ali da Revolução Industrial, a gente falou bastante da primeira e segunda Revolução Industrial, principalmente depois, né, com a queima que você teve, né, original de carvão, até as grandes indústrias atualmente hoje, né, são sim, pessoal, a principal causa de aquecimento global, tá? Então não é por causa dos vulcões que às vezes acontecem, ou porque a órbita da Terra está mudando, ou porque o Sol existe, pessoal, né? Ah, o Sol ele está mudando. Não, não está. O Sol não está mudando coisa nenhuma. Então, pessoal, a única alternativa que sobrou aqui, você que acompanha as aulas ficou tranquila, né? Só pode ser a letra A, a queima de combustíveis fósseis. Vamos confirmar no nosso gabarito, vamos descer. Letra A queima de combustíveis fósseis. Beleza, vamos ver a nossa explicação? O aquecimento global é causado principalmente pela emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, sendo que a queima de combustíveis fósseis é a principal fonte dessas emissões. Quando os combustíveis fósseis, como petróleo e carvão mineral, são queimados, liberam dióxido de carbono, o famoso CO2, né? E outros gases na atmosfera. Esses gases, por sua vez,
retém o calor do Sol na Terra, causando um aumento da temperatura global. O aumento da temperatura pode ter consequências graves, como o derretimento das geleiras, elevação do nível do mar e o aumento da frequência e a intensidade de eventos climáticos extremos. Bacana, né? Fizemos aí. Será que dá tempo de fazer mais uma? Vamos lá, vamos fazer mais uma? Questão 19. O que acontece com a pressão de um gás se a sua temperatura for mantida constante e sua quantidade de matéria for dobrada? Presta atenção. A gente viu, né, que a densidade, a gente viu a fórmula, a gente estudou isso. Mas eu falei para vocês, né, que existe uma variação aí, né, de pressão e também, né, com relação àquilo que acontece se a gente manter ou mudar alguma coisa. Quando a gente, presta atenção, hein, para você não se perder. Então imagina, a pressão de um gás, a temperatura vai ser igual, não vai mudar na situação A ou na situação B. Só que na situação B, o que a gente vai fazer? A gente vai ter mais matéria, tá bom? Se a gente tem mais quantidade, e o que acontece? Essa pressão ela vai aumentar de maneira proporcional. E aqui ele fala quanto que aumenta essa matéria? Heitor, fala que ela foi dobrada. Então, o que a gente tem que fazer? Simplesmente dobrar, né? A pressão da mesma forma, tá? Se ela falasse aqui, ó, matéria vai ser triplicada, então tinha que aumentar em 3 vezes. E assim, consequentemente, simples assim. Portanto, a questão 19 só pode ser a alternativa letra A, tá? A pressão será dobrada. Vamos ver? Vamos confirmar. Questão 19. A pressão será dobrada, letra A. Vamos ver a nossa explicação. Segundo a lei de Boyle, a pressão de um gás é inversamente proporcional ao seu volume, quando sua temperatura é mantida em constante. No entanto, a questão trata da variação da quantidade de matéria do gás, mantendo a temperatura constante. Nesse caso, é necessário recorrer à lei de Gay-Lussac, que estabelece que a pressão de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura, mantendo-se constante o volume e a quantidade da matéria. Portanto, se a temperatura for mantida constante e a quantidade da matéria for dobrada, como expliquei para vocês, a pressão do gás também será dobrada. Resposta correta é a letra A. A pressão será dobrada. Legal, né, pessoal? Então, essas foram aqui as nossas questões resolvidas aí para a sua prova de Ciências da Natureza. A gente resolveu várias questões e tenho certeza que vai te ajudar. Se você quiser adquirir esse material, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode adquirir, tá bom? Tanto o simulado de Ciências da Natureza, se você preferir apenas esse, ou então, né, os 12 simulados, tá? Que fica, né, com preço ainda mais acessível, tá bom? Com os 4 eixos. Fica aí à sua disposição. E para aqueles que não podem adquirir, a gente resolveu aqui esse material para você ver, né? Então a gente tem as respostas comentadas, a gente tem as alternativas, as questões todas inéditas, baseadas nas provas anteriores e também dentro dos critérios, da quantidade que vai cair na sua prova. As provas vão vir muito parecidas com esses simulados, tá? Não se surpreenda se tiver questões quase que idênticas lá, porque a gente fez mesmo baseado nas provas anteriores com muito critérios, já prevendo muita coisa que vai cair, tá bom? Então, um material bem especial aqui para vocês. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido esse vídeo. Boa sorte na sua prova do Ensejo. Qualquer dúvida, fala comigo, estou aqui para te ajudar. Na descrição do vídeo tem o meu contato pessoal, tá bom? Não esqueça de dar o like nesse vídeo, de comentar, compartilhar, clicar no sininho e se tornar membro, caso você queira, tá? Se inscreva no canal também, tá? E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Boa aula e bons estudos para você, hein? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.